Boa noite, pessoal que está chegando. Vamos dar mais uns minutinhos e já já vamos começar a nossa live de hoje, prometida, né? Reféns do Demônio, uma análise do livro de Malak Martin, ou Padre Malak Martin. Sejam todos bem-vindos, todos que estão chegando. Deus abençoe, Murilo. Isso, que bom, todos sejam bem-vindos a esta live. Vamos começar logo. Daqui a pouco o Padre Felipe Stout, 2 Filipes hoje juntos, vamos conversar sobre este tema. Tá aí, Padre Felipe, você precisa mandar a solicitação para mim aceitar você. Muito bem. Deus abençoe o Denner. O Denner está acompanhando aí também. Deus abençoe a todos que estão chegando. Já vamos começar aí a nossa live, tá? Só estou esperando aqui direitinho o Padre Felipe Stout enviar a solicitação, tá bem? Muito bem. Sim, Padre Felipe, o senhor precisa mandar exatamente. Muito bem. Aqui. Está nos preparando já. Já manda. Tá conectando aí. Olá. Ô, Padre Felipe, o senhor tá me visualizando aí, não? Eu tô, mas a minha câmera às vezes não funciona, então isso faz parte. Ok. O Mas pessoal que eu tá... estou te visualizando bem. Tá, o pessoal que entrou só me visualiza, né? Isso. Aqui ainda diz que está conectando, mas o senhor solicitou a participação via vídeo ou só áudio? Eu não sei. Realmente eu Não não tem. sei. Uh, eu realmente não sei. Aqui aparece tudo normal, assim. Só o seu áudio aparece bem, acho que eu estou ouvindo bem o senhor. Isso, exatamente. Ó, a Daisy falou ali que não é possível visualizar o senhor. Eu não sei se de repente não seria interessante tentar mandar de novo aqui, Padre Felipe Stout outra vez. Vamos tentar aqui de novo. Ok. Estamos tentando aí, pessoal. Estamos tentando arrumar aqui para aparecer os dois. Aqui diz que está conectando, então não sei se de repente é a internet ou coisa assim, né? O Padre Felipe Stout está um pouquinho longe, né, Padre? Ó, Carol, comendo pizza e ouvindo a gente, hein? Pelo amor de Deus. Isso. Sim, sim. Eu escuto você muito bem. Bom, tranquilo. O pessoal que está nos acompanhando, então, apenas um abraço. Nossa live está sendo, então, vai ser uma conversa entre o Padre Felipe Stout, e eu vou deixar o Padre Felipe Stout se apresentar primeiro, depois eu me apresento. Padre, fica à vontade, se apresente. Não, acho que não foi. Ó, caiu de novo a conexão, tá vendo? Acho que nós vamos ter que tentar outra vez. Não sei o que acontece. De repente a gente pega e de repente eu posso tentar aqui. Ó, não dá para ouvir o Padre Felipe Stout, viu? Eu vou fazer o seguinte, vamos, ele está mandando de novo a sua chamada aqui.
Eu fiz uma live esses dias, também deu a mesma aconteceu a mesma situação. Voltou o padre aí? Eu não sei se nós vamos conseguir, mas vamos tentar, Ok. tá? Ok. Possivelmente vai cair algumas vezes. Aí, o senhor sabe solicitar? Aqui ainda está dando a opção ainda está dizendo que está conectando com o senhor, né? Tá. Ainda Mas tá se eu dizendo... cair, eu solicito o senhor. Ó, eu fiz o contrário agora. Pronto, voltou. Agora eu fiz o movimento contrário. Eu mandei para você, mas acho que continua a mesma coisa, né? Sim. Uhum. Bom, eu estava falando, vamos manter assim então, né? Infelizmente quem está acompanhando vai ter que se contentar só com a minha cara, né? Em todo caso, vamos tentar fazer essa nossa live. Assim, vai ser uma live imagem de um padre, áudio do outro, mas a gente vai tentar, o importante é nós conversarmos sobre esse assunto e nós, de fato, fazermos essa análise, tá? Eu estava dizendo antes, padre, eu não sei se Se eu cair, o senhor me chama, tá? Beleza. Então, como eu não consigo saber, eu não consigo perceber se o senhor caísse, caso caia a sua conexão, o senhor só dá só dê um aviso no comentário que eu já solicito, tá? Perfeito. Obrigado. Isso, eu estava antes comentando com as pessoas, então, né, que a live ia ser feita por nós dois, e tinha pedido para que o senhor se apresentasse, né? Caiu outra vez, minha gente. Vocês acreditam num troço desse? Olha ali. Mandei de novo. Pessoal, nós temos 97 pessoas assistindo essa live. Né? Apareceu a imagem, misericórdia. Eu já ia dizer, sabe o quê? Opa, finalmente. Né? Tá me ouvindo bem? Sim, perfeito. Eu já ia dizer agora, alguns minutos atrás, ia pedir para o senhor se apresentar, mas considerando os pequenos perscalços que a gente está enfrentando, eu acho que é interessante, antes de mais nada, antes da gente se apresentar ou começar propriamente digitar análise, seria interessante nós fazermos uma oração, né, padre? Vamos pedir a Deus. Pedindo a Deus que nos mantenha conectados. Exatamente, nós vamos espiritualmente e materialmente. Exatamente. Então vamos fazer uma oração, vamos pedir a Nossa Senhora, os anjos que nos acompanhem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Eu gostaria de convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando a enviarem os seus santos anjos para nos auxiliar neste momento e também para que nos ajudem na compreensão de tudo isso que nós vamos conversar essa noite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a verdade divina, sempre eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, padre. Eu estava comentando... Olha que maravilha, né, padre? 104 pessoas. 107 tá aqui, né? O pessoal, eles querem escutar realmente falar desse assunto tão importante. É verdade. Né, que é a ação do demônio na nossa vida e na nossa sociedade. É verdade. Eu estava comentando com eles que nós, então, vamos conversar sobre este livrinho aqui, do padre Malak Martin, ou Malak Martin, porque é um autor controverso, várias histórias né, sobre ele. O título é Reféns do Demônio, a editora é Eclésia, fica a nossa recomendação sobre o assunto. E nós vamos conversar, pessoal, sobre a quarta parte deste livro, que é especificamente o manual de possessão, ok? Então é sobre este tema que nós vamos falar. São 5 casos, exatamente, 5 casos de possessão, e no final ele tem um pequeno manual que é sobre isso que a gente vai conversar.
Mas, como eu dizia antes, eu vou pedir ao Padre Felipe que se apresente, Padre, que diga onde é que está trabalhando. Nós somos da mesma diocese, mas o Padre Felipe está um pouquinho longe. Sim. Padre. Então, eu me chamo Padre Felipe Tarcísio Guerra Stout. Eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Trabalhei até 1 ano e meio atrás em São Leopoldo, na paróquia São José de Anchieta, e agora eu faço missões em Rondônia, na Arquidiocese de Porto Velho. Eu moro numa cidade de interior, 250 quilômetros da capital, chamada Montenegro, e estou aqui há 1 ano e meio, trabalhando, fazendo minhas missões. Bem contente e feliz, apesar de tudo que está acontecendo. É verdade. Eu é o contrário, né? Eu não sou de São Leopoldo, eu estou em São Leopoldo, da mesma diocese do Padre, trabalho na paróquia Feitoria. O pessoal que não me segue, ou que segue o Padre Felipe, para saber, sou pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, do bairro Feitoria, aqui em São Leopoldo. Também somos da mesma diocese, mas o Padre Felipe está realizando esse grande trabalho de missão lá do outro lado do país. Mas a conexão nos permite falar juntos, né, Padre? Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Vamos então começar, Padre, nossa conversa? Vamos lá. Eu vou fazer um pequeno esboço para os nossos seguidores, para aqueles que estão acompanhando essa live, da estrutura desta quarta parte do livro. Vou dizer, de modo resumido, né, quais são os assuntos que trata esta quarta parte do livro, e aí nós vamos conversando aqui de modo aleatório, ou conforme for fluindo a nossa conversa, tá bom? Ótimo. A quarta parte do livro, pessoal, ela se chama o Manual de Possessão. E ela é dividida em outras 4 partes, ok? Primeiro, o autor vai falar sobre o bem, o mal e a mente moderna. E aí ele vai abordar uma série de questões sobre a mentalidade moderna, a maneira de pensar moderna, e as concepções, né, os conceitos. Ele vai fazer relação com os conceitos da igreja e como hoje a mentalidade moderna se relaciona com isso. E vai, enfim, destrinchar. A segunda parte, né, o segundo tópico desta quarta parte, se chama O Espírito Humano e Lúcifer. E aí ele vai falar sobre hipóteses e especulações acerca da origem do mal. Né? Quem é Lúcifer, etc. O Mysterium Iniquitate, né? Vai fazer também uma referência ao espírito angélico demoníaco, tá? E a sua ação. Vai falar também sobre o trabalho do exorcista. Um tópico interessante é que ele vai abordar a importância da questão do nome, tá? Vai falar sobre uma hierarquia satânica, tá? Assim como existe uma hierarquia angélica, ele percebe que há uma certa hierarquia também no mundo demoníaco. E vai também falar sobre diferenças entre sobrenatural e préternatural. O terceiro tópico desta quarta parte é o espírito humano e Jesus. Então você vê que a segunda é o espírito humano e Lúcifer, a terceira é o espírito humano e Jesus. E aí ele vai falar acerca de Nosso Senhor como fonte e aperfeiçoamento da nossa humanidade, tá? Vai falar sobre o amor humano e o amor divino, e vai então explicar por que Jesus é a chave para a plenitude da humanidade, enquanto Lúcifer é a chave para a desumanização, e a importância da escolha entre o bem e o mal. O quarto tópico é, então, o processo de possessão em si. Malak Martin vai colocar de modo um pouco mais pedagógico, e aí ele usa como referência o Padre Connor. O Padre Connor de Roma, ele usa como referência esse processo. Então ele fala sobre o ponto de entrada, sobre o consentimento, os juízos equivocados, a rendição voluntária e a possessão perfeita. Então, pessoal, apenas para situá-los, este é o esqueleto desta quarta parte do livro do Malak Martin. Então, acho que nós poderíamos começar agora, Padre, a falar espontaneamente sobre esta quarta parte. Eu gostaria de iniciar, nós vamos fazer assim, pessoal, eu vou fazer algumas perguntas ao Padre Felipe, o Padre Felipe, se quiser, faz algumas perguntas para mim, e a gente vai conversando como 2 amigos, falando sobre um tema que é importante para nós sacerdotes. Perfeito, ser muito aulismo. Exatamente. Padre, uma coisa que me toca bastante
Existe uma expressão hoje, de muito tempo, que a gente escuta o tempo inteiro, né? Ah, mas pecar é humano, padre. A gente comete pecado o tempo todo, né? O pecado é humano, a gente... Errar é humano, pecar, não. E aqui começa a primeira parte. Ele fala justamente sobre isso, sobre a desumanização, o pecado enquanto desumanização e a ação do demônio contra a humanidade. Padre, você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Sim. Vamos lá. O padre Malak Mart, ele começa com uma distinção que a gente encontra também em Santo Tomás. Exatamente. Ele faz uma distinção entre ser humano e humanidade, certo? Santo Tomás, ele diria que essa é uma distinção entre coisa de homem e coisa humana, né? Exatamente. O que ele diz? Ele diz o seguinte, isso é muito interessante. Quando o demônio ele começa a agir sobre a vida de uma pessoa, não é que ela deixa de fazer coisas de homem, não é que ela deixa de fazer coisas de ser humano. A pessoa trabalha, a pessoa tem uma família, a pessoa faz a sua corrida matinal, a pessoa come, a pessoa leva uma vida, digamos assim, entre aspas, normal. Ela faz coisas de homem, ela faz coisas de ser humano. Acontece o seguinte, que nós temos uma vida interior. E esse é o ponto que eu destaco. Nós temos uma vida interior. Uma vida interior na qual Deus age. Certo? Exatamente. E quando o demônio ele começa a agir sobre a pessoa, essa vida interior, ela começa a ser deprimida, comprimida. Ela começa a perder graça, começa a perder esperança, começa a perder amor. E é a partir daí que começa a desumanização, ou a gente pode também chamar, não sei, eu arriscaria, despersonalização da pessoa. Existe essa questão. A gente não pode entender aqui a humanidade como simplesmente espécie humana, né? Tem um trechinho aqui que eu sublinhei, da página 456, que ele diz o seguinte: a humanidade é uma graça, não necessariamente graciosa, mas nunca feia, não necessariamente santa, no sentido doutrinal da palavra, mas nunca obscena, não necessariamente sofisticada pela alta cultura, mas sempre dotada de um refinamento próprio, não necessariamente dominante ou predominante, mas indômita em si mesmo. Ou seja, ele não está falando de humanidade aqui simplesmente por espécie humana. Ou seja, o fato de estarmos sob ação, quando o demônio age sobre alguém, ele não transforma necessariamente essa pessoa num bicho, né? Isso. Não é essa a questão. Trata-se da humanidade... A pessoa na vida cotidiana, ela continua agindo normalmente. É na vida interior que ele age. Exatamente como o senhor... É na vida interior que ele age. Obviamente. Ele age na vida interior, e isso nós vamos talvez ver mais adiante, mas há algumas características humanas que você vê em Jesus Cristo, porque olha só que coisa interessante. Em geral, pode ser que a maioria das pessoas aqui sejam católicas. Uhum. Às vezes a gente não se dá conta da riqueza do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente lê o Evangelho e medita sobre ele, quando nós aprendemos sobre a doutrina da igreja, no catecismo e por outras fontes, através da vida dos santos e assim por diante, nós captamos conceitos de vida interior. E como amor, como esperança, como virtude, como paz e assim por diante. E esses conceitos que nós captamos e que vão formando a nossa vida interior e que de certo modo são invisíveis, porque a gente no final das contas é muito, que nem diz a carta de Diogo Neto,
a gente acaba fazendo as mesmas coisas que os outros, né? O cristão, ele fala a mesma língua, ele trabalha, ele age normalmente, mas essas questões de vida interior, que são nos apresentadas pelo cristianismo, é o que o demônio ele vai retirando da vida da pessoa. Eu estava pensando, antes dessa live, num exemplo. Quantas pessoas aqui querem viver uma família santa? Isso é uma disposição interior, isso não é uma disposição exterior. Exatamente. Certo? Quando a pessoa ela quer viver uma vida santa, quando ela quer viver uma vida perfeita, educando os filhos, amando o marido, amando a esposa, fazendo as coisas com delicadeza, buscando ter alegria na vida, tendo paciência no sofrimento, a pessoa está desenvolvendo uma vida interior. E quando tem a ação demoníaca, quando a ação demoníaca, é essa vida interior, essa perfeição da qual Jesus fala, é isso que começa a sumir, a evaporar, a desaparecer, é isso que começa a se tornar escuro. É importante a gente perceber, padre, o seguinte, a fonte, essa questão da humanidade ela é sensacional da gente conversar, porque é o seguinte, ó, eu já falei isso algumas vezes, né, nas minhas homilias, em outras conversas, da necessidade que nós temos de compreender os conceitos. Nós estamos vivendo um momento de crise conceitual. Porque quando nós falamos em amor, esperança, virtude, é muito importante que nós tenhamos consciência do que é isto. Tá? Para a cristandade, para a espiritualidade, para nós católicos, a fonte da humanidade é a pessoa de Jesus. Né? Então, são questões que nós temos que ter claro. O que é o amor, ok? O que é o perdão? O que é a esperança? O que é a virtude? Porque se nós não tivermos ao menos interesse em compreender esses conceitos, nós facilmente somos convencidos de qualquer outra coisa. Quer dizer, se eu reduzir o amor a um mero estado emocional favorável a alguém, então eu não vou entender o que é isso. Então é óbvio que quando nós falamos aqui de vida interior, nós não estamos falando apenas dos pensamentos, dos sentimentos ou dos estados emocionais, mas de todo um direcionamento da vontade, de todo um direcionamento da sua vida enquanto ser, enquanto o ser dotado de inteligência, vontade, espírito, transcendência. Então, eu não vou subestimar a inteligência de quem está nos assistindo. É muito importante que nós tenhamos claro estes conceitos fundamentais. Quando se fala que o demônio, ao agir na vida de alguém, ele tenta destruir a humanidade, ele então age em todas essas áreas, né? E é por isso que talvez despersonalização, como o senhor falou antes, padre, seja um termo interessante da gente tratar. Isso, a gente não é querendo sair, mas abre um parênteses. O ser humano ele tem uma estrutura, certo? Exato. Ele tem uma estrutura. Tem inteligência, tem vontade, certo? Tem desejos ou paixões, tá? E é contra isso que o demônio ele se volta. Exatamente. Certo? É contra isso que ele se volta. Então aquele seu desejo, aquela sua paixão natural de, sei lá, você vê uma bela ação e você naturalmente se alegra com isso daí, sei lá, nesse tempo aí que tem gente passando fome, você vê as pessoas doando alimento, distribuindo cesta básica, quando você olha isso e você sorri, você fica feliz e você se motiva, isso é uma coisa natural. Uhum. A ação demoníaca, ela visa matar isso dentro de você. Exatamente. Certo? Ela visa matar isso dentro de você. Toda essa disposição. Né? O Matheus Basso aqui. Ô, Matheus, obrigado por estar nos acompanhando. Né? Minha Biblioteca Católica. Fica a dica para quem não é assinante do Minha Biblioteca Católica. Faça o favor. Tá? Acessa lá e dá uma olhada. Ele colocou a seguinte pergunta. Padres, se o demônio age primeiro na vida interior, podemos concluir que as distrações da modernidade são aberturas para a ação demoníaca? Obrigado, Matheus, porque isso já pode abrir a nossa conversa para algo além. Ou seja... Pergunta é ótima. Exato. Ótimo.
Mateus, se o demônio age primeiro na vida interior, cabe talvez nós, padre, comentarmos de fato agora, então, como o demônio age, como o demônio nos, né, busca destruir isso, né? Porque a possessão, quando chega a questão da possessão, é porque então já houve um histórico, já uma história, né, bem mais anterior a isso. Padre, se você quiser dar início, a gente pode falar agora vamos tentar responder essa pergunta do Mateus aqui, que foi interessantíssima. Né? Se o demônio age primeiro na vida interior, podemos concluir que as distrações da modernidade são aberturas para a ação demoníaca? Não, a pergunta ela é muito boa, eu tinha lido ela, a pergunta é muito boa, eu já estava pensando. Assim, ó, eu gosto de ficar meditando sobre algumas coisas. Por exemplo, vamos pegar o exemplo dos livros da minha biblioteca católica. Tem livros muito bons. Concordo, eu sou assinante. Você já fez a experiência de querer ler um livro de um santo, de uma obra espiritual, e aquilo te dá vamos dizer assim, vamos uma palavra bem lisa, uma repulsa? Esse tipo de experiência de você se encontrar com algo que é bom, com algo que é santo, como por exemplo a obra de um autor espiritual. Pegar o exemplo, a Vida, Paixão e Morte de Catarina Emmerich, tá? Ou algum outro, ou a Imitação de Cristo. O começo de tudo é uma certa decisão, certo? É uma certa permissão para que aquilo que é bom, aquilo que é santo, como uma leitura espiritual, não faça parte da sua vida, mas outras coisas façam parte da sua vida. Coisas que, por exemplo, inflam a sua vaidade. Ou coisas que colocam os seus projetos pessoais em primeiro lugar. Ou coisas que satisfazem em geral. Te satisfazem. Por exemplo, uma vida sexual desregrada, pode ser. Qualquer tipo de satisfação emocional. Qualquer tipo de satisfação. Quando isso começa a tomar o primeiro lugar, só que aí tem um detalhe. E você não percebe que isso é ação demoníaca. Porque esse é o ponto, né? Ou seja, errar, viver uma vida de pecado não significa que você vai ser possesso pelo demônio. Exato. Mas quando a possessão ela acontece quando você, no seu histórico, nas suas decisões, você não percebe que você está sendo conduzido pelo demônio a tomar determinadas decisões, certo? Em que a sua vaidade, a sua soberba, os seus desejos próprios, as suas prioridades, isso começa a tomar primeiro lugar na sua vida e tudo o mais começa a desaparecer. Isso é curioso. Então é aí que começa a entrada de uma ação demoníaca mais forte. Exatamente. É interessante nós percebermos o seguinte, muita gente já me perguntou, padre, como é que faz quando se depara com um caso de possessão? São muitos casos de possessão que acontecem por aí. Eu digo, olha, é muito importante nós ter noção de que quando nós falamos da ação demoníaca, nós estamos falando da ação de um ser inteligente. E de uma inteligência que não está atrelada a um cérebro, ou de uma inteligência que não é uma inteligência, obviamente, como a inteligência humana, tá? E é muito importante que nós tenhamos consciência de que quanto menos consciência nós temos da ação do demônio, mais favorável a situação fica para ele. Porque claro. É importante, veja, a intenção do demônio não é fazer ninguém se jogar no chão e ficar babando. Quando esse tipo de, levar para o inferno. Quando esse tipo de coisa acontece, é porque na realidade
a batalha entre a vítima e o demônio já está insuportável, de modo que começa esse tipo de manifestação. Mas o objetivo primeiro do demônio não é sacudir ninguém, nem jogar ninguém no chão, ou, como eu disse antes, transformar a pessoa num bicho. O objetivo do demônio é um só: nos levar ao inferno, nos levar ao pecado, nos levar a essa desumanização, leia-se humanidade, aquilo que nós conversávamos no início dessa live. Retirar toda a vida interior desse homem, dessa mulher. Fazer com que ela se torne, obviamente, um instrumento oco, né, da ação que ele sugere. Então é muito importante perceber, sim, eu acho que a resposta objetiva daquela pergunta, padre, é sim, as distrações da modernidade, elas são portas para o demônio. Por que eu vou dizer isso? Por conta da mentalidade que nós vivemos hoje, entende? Nós temos, na teologia, eu acho que nós sentimos muito isso, né, padre? A teologia, ela está tão sobrecarregada de sociologia, psicologia, antropologia e todas essas outras disciplinas que são excelentes para o desenvolvimento da teologia, mas que muitas vezes se sobrepõem à sua função, que o processo racional ele se transformou na única via de análise dos fenômenos e da Sagrada Escritura e de todas essas outras áreas, reduzindo a imanência à coisa. Então, isso que nós estamos fazendo hoje aqui é entrar num campo, falar sobre um tema que é complicado, né? Então, nós estamos num momento histórico em que a mentalidade moderna ela não admite falar sobre qualquer coisa que não possa ser comprovada pela ciência. Né? Se absolutizou o processo racional de tal forma que a vida sobrenatural ela foi jogada para debaixo do tapete. E isso trouxe consequências gravíssimas, fora, dentro, ao redor da igreja, no mundo inteiro. Então, obviamente, as distrações da modernidade, como o Mateus perguntava lá, elas são portas, sim. Por quê? Porque elas nos entorpecem de tal modo que perdemos um pouco, se não totalmente, a visão sobrenatural e, consequentemente, perdemos a consciência da ação desse espírito que é real, que a igreja professa, né? Como conteúdo de fé da existência do demônio. Então, acho que é importante nós termos noção da importância da clareza nos conceitos, da consciência da realidade e de todos esses aspectos que envolvem a teologia. Né? Não sei se o senhor quer comentar mais alguma coisa. Uma coisa interessante que vale dizer... Por exemplo, você pensa na ideologia de gênero, que é uma distração mais vagabunda que essa daí. E que tira a clareza, ou seja, joga para longe problemas de ordem sobrenatural. Ou seja, se você não tem clareza nem quanto coisas físicas que você pode ver com o olho da cara, como é que você vai entender de coisas sobrenaturais? É claro que distrações mentais, erros mentais, como ideologia de gênero, visa arrancar para fora da visão das pessoas aspectos sobrenaturais. Claro. Certo? Então, isso daí é muito claro, é claríssimo. Outro ponto, indo adiante, é o seguinte: o Malak Martin, seguindo o padre Connor, ele diz que, veja, existe uma permissão divina. Alguém perguntou, existe permissão divina para possessão? Claro, existe permissão divina. Existe um desejo do demônio? Claro, o demônio escolhe ali o sujeito. E existe uma decisão do próprio sujeito, existe também uma decisão do próprio sujeito, de que, de certa maneira, isso daqui, um outro eu, ele compactue com os meus desejos e as minhas vontades. Não sei se eu me faço entender. Uhum. Então, eu tenho meus desejos, minhas vontades, meus projetos. Aquilo corre muito longe dos projetos e da vontade de Deus. E, de certo modo, alguém oferece um caminho fácil, uma ajuda, de certo modo, um pacto. Uhum. E, sutilmente, a pessoa decide que sim.
Então a possessão demoníaca exige permissão divina, escolha demoníaca e liberdade humana. O consentimento. Consentimento. E aí, quando se fala de consentimento, nós não estamos dizendo que esse consentimento ele necessariamente precisa ser verbal, né? Né? Ou então eu faço um pacto de sangue. Um pacto com o demônio. Não. Muitas e muitas vezes, sem nos darmos conta, por conta das distrações modernas, nós vamos consentindo de modo tênue, de modo sutil, né, a estas investidas à nossa vontade. É muito importante, isso que o padre falou agora aí, é muito importante, né? Que nem mesmo você falou, esse próprio meio que nós estamos usando aqui, né? Nós nem fazemos ideia de como tudo isso funciona, e aí às vezes queremos ter uma compreensão do mundo sobrenatural. E mesmo sem ter tanta consciência, como usamos isso, né? É só você perceber que às vezes de modo sutil, quando você está, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Você tem a sua página no Instagram e você está aí olhando e às vezes aparecem sugestões de páginas para você seguir. Algumas delas são edificantes, vão te fazer bem, outras não, né? Mas uma curiosidade ou alguma satisfação, seja ela psicológica, emocional, até mesmo sexual, porque te atraiu alguma imagem ou algo assim, você começa a seguir aquela página ali. De modo sutil, não, mas eu só vou dar uma olhadinha, entendeu? E aí você começa, sem se dar conta, você vai entrando nessa onda e às vezes vai dando pequenas permissões que vão resultando depois, num momento em que você... quando ele fala desse outro eu, né? Essa sensação de outro eu, é quando você mesmo tendo consciência, vou ver se eu me explico, né? Quando você tem vontade de fazer alguma coisa, ou quando você não tem vontade de fazer alguma coisa. No entanto, a força para lutar contra o pecado ou para evitar determinado vício, ela se torna tão fraca que você acaba sempre vencido por isso, né? São várias maneiras ou vários exemplos que podem ser dados aqui nesse momento. Mas isso que o padre falou é importante. O demônio não tem essa autoridade ou essa força de simplesmente chegar, pegar você e possuir. Não é assim que funciona, não. Diz depois o texto, é muito interessante vocês comprarem o livro. Depois eu fiz anotações de outros livros aqui para sugerir. Eu tenho uma pena. Mas ele diz o seguinte, depois que houve essa decisão, essa sujeição a esse outro eu, a possessão ainda ela não está completa. Ele, inclusive, diz que muitas possessões não são completas. A maioria não seria. Ou seja, o demônio ele não se enraiza totalmente na pessoa. Mas a pessoa ela começa num processo justificatório. Ou seja, ele diz aqui que ela começa a criar juízos errados, juízos equivocados, ou ela começa a entrar numa onda de mentiras. Ou de justificação. Então, inclusive... para se manter naquele estágio ali, né? Isso. Ele cita, por exemplo, o exemplo de um padre que foi possuído pelo demônio, que na década de 60 abusava da liturgia. Exatamente. Certo? Claro, abusava primeiro teoricamente, depois na prática. Isso. Certo? E aos poucos a liturgia foi se tornando para ele apenas uma mera ação social, de modo que ele já não conseguia mais ter absoluto contato com o sobrenatural, com Cristo. Você veja bem, você que está acompanhando a gente, um dos casos que ele cita aqui é fantástico, né? É de um sacerdote que se permitiu, né? Que acabou sendo possuído pelo demônio. Veja só, que perigo, né? Que perigo. Isso. E é interessante porque Jesus chama o demônio de o pai da mentira. Então, faz parte da possessão demoníaca uma certa mentira existencial. Precisa. E isso é muito próprio isso é muito próprio do mundo moderno. O mundo moderno, que ele é forjado em boa parte pelo próprio capeta,
né, por Satanás e os seus súditos, o mundo moderno, ele dá as justificativas em vários âmbitos da vida da pessoa para que ela viva nessa mentira existencial. Ou seja, de certo modo, o mundo moderno, em muitos dos seus aspectos, prepara a pessoa para a possessão. Bom, nós podemos chamar, certo? padre, um desses grandes preparos para a ação do demônio na vida, o próprio politicamente correto. Eu não posso falar a verdade. Né? Se eu falar algo que seja verdadeiro, objetivamente está de acordo com a realidade, mas por conta de justificativas para manter essa mentira, eu não posso. Você entende? Então, várias nuances do politicamente correto, por exemplo, é um desses meios pelo qual eu vou me acostumando com a mentira. Né? A gente vai se com essa mentira existencial. Não é qualquer mentirinha, certo? Eu disse que fui na padaria, mas eu fui fazer outra coisa. Não é esse tipo de mentira, certo? São justificações das próprias ações. Exato. Esse tipo de mentira existencial. Né? Então, o mundo moderno, de fato, ele é uma preparação por uma possessão em grande escala. E você veja que coisa interessante, se você inverte. Por exemplo, você diz assim, mas eu não quero ser possuído pelo demônio. Eu não quero que o demônio haja sobre mim. Então você tem que fazer o contrário, você tem que buscar a verdade. Você tem que buscar a sabedoria. E você tem que dizê-la. Exatamente. Certo? Dizê-la. Porque uma das coisas que a gente aprende quando a gente estuda a respeito de exorcismo é o seguinte, tá? É o seguinte, já que o demônio ele é o pai da mentira, ele só age sob autoridade, ele só fala a verdade sob a autoridade da Igreja e de Cristo. Exatamente. Tá? Se vocês lerem livros sobre o demônio, vai ser sempre assim, ele vai sempre contar uma verdade, sofrendo, balbuciando, não querendo dizer, quase morrendo de sofrimento, sob a autoridade. Então, se você diz uma verdade sinceramente da sabedoria que você busca, você se livra do demônio. Não é só uma verdade que você guarda aqui dentro da sua mente, não. Uma verdade que tem que ser dita, que tem que ser exposta, que tem que ser proclamada por cima do telhado. Isso é uma barreira contra a ação de Satanás na nossa vida. Exatamente. E é uma barreira importante. Né? Por que nós temos que meditar na Sagrada Escritura? Nós temos que ler livros de santos. Por que nós temos que nos acostumar a falar a verdade, a dizer aquilo que a gente vê? Então, veja, a filosofia grega, ela foi absorvida pela Igreja Católica. Ela é um dos pilares da civilização cristã. Exatamente. Por quê? Porque ela vai educar a mente para dizer a verdade. Ou seja, a filosofia grega ela é uma vacina antidemoníaca. Ela vai educar a mente a perceber os erros, os equívocos do pensamento moderno. Então a filosofia ela é muito importante também. Exato. Porque o demônio ele atua muito por essa mentira existencial que a pessoa toma para si. Exatamente. E, padre, aqui eu acho que é importante nós deixarmos claro que não se tratam apenas de pensamentos aleatórios, mas da forma mentes, da maneira de pensar. Forma mente. Tu entende? É. Justamente. Então, não se trata assim, eu tenho que ter só pensamentos de verdade ou de busca. Não, se trata de uma maneira de pensar, tá? A maneira de pensar que nós devemos buscar deve ser uma maneira de pensar que nos leve à verdade, que nos faça motivar e nos direcione à vontade para a verdade. É uma das coisas que é fácil de exemplificar, né? Uma pessoa que tem a forma mentes direcionada para a busca da verdade, ela liga a televisão e ela não acredita 100% em qualquer coisa ou não assiste qualquer coisa sem ao menos
fazer algumas perguntas fundamentais para compreender se aquilo ali é verdade ou não. Você entende? Sim, Quando a minha maneira de pensar, ela busca a verdade, então qualquer coisa que não pareça ser verdade, ou que cheire faltar com a verdade, imediatamente me faz ter esse movimento de buscar os motivos, as razões daquilo ali. Então, quando a pessoa está acostumada com a mentira, né, ela se permite acostumar com os entorpecimentos da vida moderna, e ela é acostumada com a mentira, então qualquer coisa que ela escuta, para ela não faz muita diferença. Estou tentando dar um exemplo aqui, porque eu estou vendo pelas perguntas que às vezes o pessoal não entende mais ou menos o que a gente está querendo dizer. Então, se trata de uma maneira de pensar, não de um pensamento específico, ok? É uma das formas de... Isso, porque nós... Pode falar. Veja, nós somos modernos. Nós estamos com muita mentira dentro da gente. Exatamente. Entendeu? Ou seja nós temos que ir, ao longo do tempo, levando uma vida de oração, uma vida de estudo séria, formando boas amizades. Nós temos que ir blindando a nossa mente e limpando ela daquele lixo que enfiaram dentro de nós, tá? Então, a gente vai sempre descobrir uma mentirinha dentro da gente, um engano, um erro. Isso faz parte, por quê? Porque a gente se encontra numa cultura forjada pelo próprio demônio. Exato. Certo? Quem aqui, quando jovem, não ficava que nem um bobalhão sentado na frente da televisão, escutando tudo e acreditando que tudo era verdade? Exatamente. Entendeu? O senso crítico... Nós passamos por isso. O senso crítico no bom sentido da palavra. Não o senso crítico Sim. Não aquele senso crítico desconstrutivo por si só, relativista por si só, não. O senso crítico enquanto busca da verdade, enquanto questionamento dos fatos, ele é anulado. E isso começa já lá na educação. Né? Lá na educação, porque eu percebo que hoje a nossa educação está focada em relativizar as coisas, né? Mas não em conceitualizá-las. Nós temos então essa crise de conceito, as pessoas não sabem o conceito das coisas, mas elas aprendem a desconstruir tudo, a relativizar tudo. Então percebam que se trata de... aqui eu acho que é importante também esclarecer um conceito: conversão, metanoia, né? Sim. Converter-se, buscar a vida em Jesus. A palavra converter, conversão, no grego, metanoia, mudança da mente, mudança de mentalidade. Converter-se, minha gente, é mudar a maneira de pensar. É mudar a maneira de se relacionar com o mundo, consigo mesmo e com o outro. Não se trata simplesmente de agregar determinados pensamentos ou de ser adepto a determinadas ideologias. Você entende? É preciso ser senhor das próprias opiniões e senhor dos próprios pensamentos. E é só Jesus que nos dá essa autonomia. Então a conversão, ela se trata de uma mudança na maneira de pensar. É só você perceber, os 7 pecados capitais, por exemplo, seriam como 7 formas doentias de pensar, que resultam em ações concretas que me trazem o mal. Então, veja, o Padre Felipe e eu, nós não estamos falando que para afastar o demônio eu tenho que ter pensamentos objetivos de verdade ou tenho que evitar qualquer tipo de mentiria. Trata-se de uma mentira existencial, de uma forma da mente, uma maneira de proceder que me faz, em todos os aspectos da minha vida, buscar este bem, buscar esta verdade. Né? Não sei se eu consegui ajudar, Padre. Eu estou tentando esmiuçar um pouquinho. Não, perfeito, perfeito. Né? Alguém falou ali guerra de narrativa. Veja, tem que cuidar, porque não é a guerra de narrativa, isso é uma expressão política de um problema mais grave, mais amplo e mais velho, certo? Então, não é só você ter a narrativa certa, porque narrativa é retórica. E retórica... Persuasão. É persuasão, tá? Então, o problema não é um problema da narrativa. Exato. Tá? Padre, o problema ele é mais grave. Exatamente. Uma questão muito simples, que é só para vocês esclarecerem. Nós acabamos de falar agora aqui que nós estamos vivendo uma crise conceitual. Então, se é difícil para nós sacerdotes falarmos em amor, em perdão,
falarmos em esperança, em virtude, com toda essa dificuldade toda essa dificuldade de entendimento do conceito, me diga como você manter, né? Se eu sou uma pessoa conservadora, abre aspas, aí, se eu sou uma pessoa conservadora, hoje eu sou encaixado eu sou colocado em um monte de caixas, né? Com nomes diferentes, para tentarem rotular-me, para ficar mais fácil e não me entender, e não me conhecer. Porque hoje é muito mais fácil nós colocarmos em caixinhas as pessoas, a realidade, as coisas todas, inclusive a verdade, do que, obviamente, explorá-la, descobri-la e vivê-la. Então, as pessoas não sabem a diferença hoje entre um conservador, um liberal, um neoliberal. Vão saber, é isso que é importante. Meus amados, não se trata apenas de conceitos ou de uma guerra de narrativas entre correntes ou ideologias diferentes. Vai um pouco além disso que nós estamos tratando, né? E apesar do discurso... Sim, o mundo interior da pessoa é muito mais rico ou muito mais pobre do que a narrativa na qual ela se encaixa, né? Mas vamos lá, algumas coisas também que são interessantes. Padre, o processo de percepção... Só um pouquinho, padre, antes do senhor continuar, eu vou deixar o aviso aos que estão nos acompanhando, tá? Que nós temos, geralmente o Instagram ele tem 1 hora de live, nós já estamos quase chegando nessa 1 hora. Se acontecer da live parar, eu inicio outra imediatamente para a gente dar fim a esse assunto, tá, pessoal? Então, só para avisar, você permanece atento aí ao nosso perfil. Segue, padre, desculpe. Tá bom, vamos lá. Depois que a pessoa ela começa a ter uma série de ideias equivocadas, essa mentira existencial, começa uma coisa na posição que se chama rendimento voluntário. A pessoa ela começa a perder o domínio dos seus próprios atos. Exatamente. Tá? Ela começa a perder o domínio dos seus próprios atos. Eu tinha um professor de moral que ele dizia, olha, se você não faz o que você pensa, você acaba pensando o que você faz. Mas aqui o negócio é o contrário, certo? Aqui a ideia do demônio é primeiro atingir a inteligência, certo? E depois ela começa a modelar os atos da pessoa. Ela começa a perder o domínio. Não o domínio sobre a sua vontade propriamente, mas sobre a sua psique. Né? Sobre a sua mente, sobre os seus desejos e assim por diante. E depois que a pessoa ela perde o resultado, depois que ela perde a vontade na possessão, então o resultado é que agora ela está dominada pelo demônio. E tem um livro do Padre Gabriele Amort que narra, uma pessoa ela narra o que é ser uma pessoa possuída. Mas tem um livro que foi escrito pelo Jorge Maria Zavala, que se chama Assim se Vence o Demônio. Só pode repetir. Esse livro é muito interessante. O livro se chama Assim se Vence o Demônio. Em espanhol, Así se vence al demonio. José Maria Zavala. Esse é um livro muito interessante porque ele entrevista só endemoniado. Ele não entrevista os padres. O padre ali só faz uma introdução ao livro. Mas o livro ele é uma entrevista com pessoas endemoniadas. E qual é a característica da pessoa endemoniada? É isso que a gente falou no início da live. Ela fica despersonalizada. Então, ela tem uma vida normal, ela começa a ter dores, ela começa a ter certos pensamentos em que ela escuta vozes, certo? E assim por diante. No caso dos satanistas, nem todo satanista ele é possuído não, porque ele
entregou a alma, então o demônio para que vai possuir, né? Uma pergunta que fizeram. Então, a pessoa ela começa a ter uma despersonalização. Uhum. E uma voz, na medida em que o tempo vai passando, começa a agir dentro dela. E essa voz, de certo modo, a enlouquece. Uhum. Né? Eu li, por exemplo, o caso de uma senhora, de uma freira, inclusive, que ela não conseguia passar sobre a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo sem ter aquela voz de blasfêmia. Que coisa. Certo. Você imagina eu conheci... como é triste, né? Você imagina... Como é que é triste? Eu conheci uma pessoa que ela não conseguia passar na frente de um padre. Ela não conseguia passar na frente de uma igreja. Uhum. É que a gente acha que o possuído, ele vai virar a cara, vai esticar o braço 1 metro, ele vai pular 2 metros de altura, ele vai andar pelas paredes. Isso só acontece quando há exorcismo, isso já é sinal que o demônio está indo embora. Né? A pessoa, ela vive uma vida, entre aspas, normal. Exatamente. Só que o demônio vai agindo sobre a mente dela para que ela se afaste de Deus, ela vá para o inferno. E ela decida ir para o inferno. Esse é o ponto. Essa é a questão. O grande objetivo do demônio é nos convencer a desistir do céu. Aqui está a sacada. Você entende? Então, é uma sacada impressionante. E é bom sempre lembrar que essas situações, ou quando se chega a esse ponto, são situações muito tristes. Muito tristes. Né? Os filmes fantásticos sobre exorcismo, em que você vê fenômenos assim... veja, a coisa às vezes leva anos para se resolver. Tá? Perguntaram ali por que alguns exorcismos levam anos, né? 5, 10 anos, às vezes. Porque da mesma forma que se levou 5, 10 anos, né, por demônio ter essa autoridade toda sobre a vida da pessoa, da mesma forma o processo de cura contrária pode levar tempo, sim. E aqui nós não vamos... E a pessoa tem que se converter também. Porque senão o demônio ele sai, pega outros 7 e entra de novo, aí acabou. Uma vez me perguntaram, padre, qual é a melhor forma de se defender ou de se preservar do demônio, ou qual é a melhor forma de afastar o mal da sua vida. Não tem mágica, é conversão, é a busca por Jesus Cristo, é a vida de oração, é a vida interior. Você entende? Exorcismo não é mágica. Isso tem que ficar claro. Exorcismo é cura dentro de um processo de uma mudança de mentalidade. A pessoa está totalmente tomada pelo demônio. Aí vem um exorcista, vai realizar o exorcismo, mas se ela não muda de vida, se ela não deseja estar com Deus, de que adianta? Né? O demônio, ele volta. Nesse livro, falando, agora eu lembrei de um caso, de um senhor que ele estava em segunda união, casal de segunda união, ninguém gosta de falar desse assunto, mas é o caso. Uhum. Para que o exorcismo tivesse sucesso, ele teve que se decidir a viver lá com a mulher, a qual ele já vivia há muitos anos, mas já era um casal de segunda união. Eles tiveram que se decidir a viver a castidade. Olha só. Porque senão o demônio não ia embora. Por quê? Porque ele tinha que passar por um processo de conversão. Se vocês leem os livros do Padre Gabriel Amort, ele sempre diz isso. Tu reza o terço todo dia, tu te confessa todo mês, tu vai na missa toda semana. Se não faz isso daí, não adianta, tua alma já é do demônio. Não vai precisar de nada, né? Padre, nós temos exatamente 40 segundos, 39, 38, e daqui a pouco vai acabar o tempo da nossa live. Então, você continua nos acompanhando aí, vai dar 30 segundinhos. O padre já, vou começar outra live para a gente continuar o assunto. E nós vamos continuar nesse plano, né? Da mudança necessária de vida, da busca pela conversão para afastar o demônio da nossa vida. Fica com a gente que a gente vai... Põe no IGTV, tá, padre? E já começamos de novo. Ok.